O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2018. Lições para as classes de jovens e adultos, sendo que o assunto até a presente lição é retirada, ou são retiradas todas do livro de Malaquias. A lição de hoje é de número 11 e tem por título A Mensagem de João Batista às Famílias. São os versos 5 e 6 que nós teremos como base de estudo e estaremos apresentando daqui a pouco no texto bíblico. A leitura bíblica foi tomada em Efésios capítulo 6, verso 1 até o verso 4, que podemos acompanhar nas nossas Bíblias, e este texto diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nosso texto áureo é o texto de estudo, versos 5 e 6, que também lemos neste momento. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Este é o nosso texto que estaremos estudando, tomado também como o texto áureo. Na continuidade, apresentando o nosso esboço, peço atenção para este esboço que temos projetado aqui. Quando temos o desenvolvimento nos 3 tópicos do nosso padrão, o primeiro, João Batista, o Elias que havia de vir, Malaquias capítulo 4, verso 5. Segundo tópico, o arrependimento e a cura dos corações feridos, Malaquias 4, verso 6. E no terceiro tópico, a mensagem de João Batista para as famílias contemporâneas, Efésios capítulo 6, verso 1 até o verso 4. Assim colocado esse esboço, passamos ao nosso estudo, apresentando do nosso material de classe um resumo como introdução. Nesta lição, examinaremos a última predição do profeta Malaquias acerca da obra de Deus no meio do seu povo. O entendimento do teor desta profecia nos auxiliará a compreender a estima do Senhor por um dos seus projetos mais maravilhosos, a família. Portanto, estejamos atentos para absorver ao máximo os princípios abordados neste estudo, a fim de obtermos uma edificação consistente. A palavra do nosso texto áureo fala bem claro da operação do enviado diante do Senhor, de estar no trabalho e propósito de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Estejamos atentos aí a essa reciprocidade. Muito bem, assim colocando essa introdução, voltando ao nosso esboço e tomando agora
o primeiro tópico do desenvolvimento, João Batista, o Elias que havia de vir. Já temos estudado este assunto por ocasião da análise do capítulo 3 de Malaquias. E nós vamos estar considerando outra vez por voltar a citar o anjo do Senhor, que já estudamos como sendo João Batista, e agora nos últimos versos colocado como o Elias que há de vir. Muito bem, assim colocado, vamos em frente, destacando outra vez o verso 5, quando disse: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Passando ao primeiro tópico, portanto, primeiro parágrafo, João Batista, o Elias que havia de vir, do material de classe, nós retiramos o seguinte assunto. Novamente, Malaquias cita a vinda do mensageiro incumbido de preparar o caminho do Senhor. Agora ele é descrito como o profeta Elias, cuja vinda precederia o grande e terrível dia do Senhor. Podemos afirmar categoricamente que este profeta é João Batista, porque o próprio Jesus Cristo fez esta identificação a seus discípulos. A razão pela qual Malaquias utilizou a figura de Elias para descrever a pessoa de João está ligada à declaração da grandeza deste e à similaridade dos ministérios de ambos. A semelhança entre Elias e João não se limitaram ao estilo em que se vestiam, porquanto ambos enfrentaram a dureza do coração dos israelitas e para isso foram poderosamente revestidos com o poder de Deus. Muito bem, então consideremos o que temos já estudado em Malaquias capítulo 3, o anjo do Senhor que viria à sua frente preparando o seu caminho. É assim que foi citado, estudado João Batista no capítulo 3 de Malaquias, e houve o estudo mais centralizado nesta afirmação. Mas observemos, agora é o Elias, o profeta Elias, que vem antes do grande e terrível dia do Senhor. Volto neste dizer, que é o nosso verso 5. Repito, nós temos sempre a ideia de que o grande e terrível dia do Senhor é o dia do juízo final. Mas destaco, irmãos, por esta mesma palavra que aqui está, Malaquias no capítulo 3 e agora no capítulo 4, em especial o verso 5, quando João Batista vem apresentando Jesus, já é grande e terrível dia, no sentido de que o máximo da parte e operação de Deus estava sendo realizada, e era quando Deus se apresentava ao mundo, dentro da mesma palavra que foi falado a respeito de João Batista em Isaías: e toda a carne verá o Senhor. E em Malaquias capítulo 3, o verso 2, quando falou: mas quem suportará quando ele aparecer? No entendimento que agora era como que um momento máximo, chave, final, o clímax de tudo para cada um de nós. Era a apresentação do próprio Deus falando conosco. Se Deus antigamente falou aos nossos pais de muitas maneiras e muitas vezes pelos profetas, agora tem nos falado pelo seu próprio Filho, de onde é grande e terrível o dia do Senhor. Pelo que nós estamos diante de Deus e estamos prestes a nos comparecer diante dele. Após a morte segue-se o juízo, ou seja, a nossa sorte está sendo lançada hoje.
A nossa sorte está sendo lançada agora. Entendamos isso. E a manifestação do último dia, eu considero isso uma manifestação do juízo de Deus, porque quanto ao juízo, ele está aberto diante de nós e nós diante dele. Só falta fechar a nossa existência para se ter a conclusão de nossa aprovação ou reprovação. Hoje é grande e terrível dia do Senhor, ao mesmo tempo que hoje é o dia aceitável. Eis aqui hoje o dia da salvação, mas aceitando é vida e em algum momento rejeitando já é morte. Portanto, é o ponto máximo, o momento nosso, agora, o hoje nosso, nesse tempo. Portanto, não joguem o grande e terrível dia do Senhor só para lá, para o final. É hoje que estamos vivendo esse momento, vamos dizer assim, crítico, de ficarmos, mantermos na fé ou virmos em algum momento negar. Por isso, guarda o que tens, para ninguém tomar a tua coroa. E outra palavra, orai sempre e vigiai. Portanto, vamos estar atentos a essas expressões para compreendermos melhor. E dentro deste texto do primeiro parágrafo, consideremos, vem o profeta Elias. Por que profeta Elias? Porque era o máximo considerado entre os profetas. Inclusive, tratando assim de uma classe como professor, a gente pode avançar um pouco mais, estendendo. Quanta gente pensa que o máximo foi Eliseu, porque recebeu porção dobrada. Porção dobrada. Eliseu recebeu? Tá bom, recebeu. Mas não quer dizer que a atuação e a nobreza dele foi dobrada a de Elias. É só uma questão de palavras. Mas a citação é profeta Elias. E João Batista se apresenta, ou Deus o apresenta, como o profeta Elias. E isso é corrigido na sua colocação, vamos dizer assim, na nossa linguagem humana, quando em Lucas, no capítulo 1, verso 17, se diz que este João Batista viria ou veio na virtude e poder, ou no espírito de Elias, e não que essa fosse o Elias ou alguém equiparado a ele, mas num poder todo especial. E finalmente podemos colocar o texto de Mateus 11, abreviadamente, porque já estudamos anteriormente, quando Jesus diz: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E finalmente o verso 14: e se quereis dar crédito, é este, o Elias que havia de vir. Portanto, irmãos, nós temos uma ideia de grandeza e colocamos Abraão, colocamos Jacó, colocamos Moisés, colocamos Elias, e se analisar, Eliseu fez mais milagres, e nós temos uma visão muito carnal, enquanto que o maior de todos esses do passado foi João Batista, não pela quantidade de feitos ou de operações maravilhosas, prodígios, mas tão somente pela nobreza de vir imediatamente preparando o caminho do Senhor. Seu imediato se chama, né? Vem como que colado a ele, fazendo a obra que era para ser feita, antecipando-se ao próprio Deus. Toda a carne verá a Deus, a palavra tão clara de Isaías. Portanto, estejamos atentos a essas colocações para a gente entender. Muito bem, mas a palavra diz que certamente estaria numa operação gloriosa e num tempo muito difícil também, de um povo muito resistente. Mas passando ao parágrafo 2, podemos ainda da lição tirar um resumo que diz: Elias e João foram profetas intensamente consagrados à defesa da causa de Deus na terra.
e cumprir os seus ministérios embasados no poder sobrenatural do Espírito. Embora João não tenha clamado para cair fogo dos céus sobre um altar de holocausto, sua pregação lançava fogo sobre os corações dos seus ouvintes para convencê-los do pecado. Pessoas de diferentes camadas da sociedade arrependiam-se e batizavam-se nas águas do Jordão, em testemunho da transformação ocorrida em seus corações, pelo poder da mensagem de João. Não podemos nos esquecer como Elias e João ouviam a voz de Deus e obedeciam em tudo, independentemente dos custos envolvidos ou dos riscos que teriam por eles que passar. Então, observe bem essas coisas. João Batista não fez sinal nenhum, irmãos. Não fez. Mas perdoe ser um pouco crítico assim. Elias, depois de operar tantas maravilhas, descer fogo do céu, foi triste pelo seu caminho, dizendo: sobrei só eu. Porque apesar de tantas maravilhas, parece que ninguém se converteu. Que mistério, né? Desce fogo do céu, tanta coisa. E Elias volta triste: Senhor, me recolhe, porque só sobrei eu. Ainda que, na verdade, houve um sentido, houve um fruto na obra dele. Tanto que o Senhor responde: tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Ou seja, Deus faz prosperar a sua palavra no propósito pelo qual ele a tem enviado, ou o profeta. Mas com João Batista foi um pouquinho mais diferente, porque ele pregava e as pessoas estremeciam, sem cair fogo do céu, e iam para o batismo em água, confessando os seus pecados, porque a ordem era: arrependei-vos, convertei-vos a Deus e serem batizados na confissão dos seus pecados. Portanto, está aí, são mistérios. Agora, o próprio Jesus, quando pregou, também fez maravilhas, mais do que, entendamos, o profeta Elias. E quantos endureceram o seu coração? Mas o número dos que tinham que serem salvos foram, e a obra explodiu depois, no tempo certo do propósito de Deus. Portanto, estejamos atentos a isso, e considerando a respeito de Elias, o capítulo 18 do primeiro livro de Reis, no verso 1 e 2, traz para nós a palavra: e sucedeu depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Pronto, Deus mandou ele um tempo se afastar e agora se apresentar, sabendo muito bem Elias e o próprio Deus que Acabe já tinha dado ordem para matar a Elias. Mas Deus mandou apresentar diante do algoz daquele que o tinha, vamos dizer assim, sentenciado à morte, e ele foi, não está preocupado com nada. O caso é obedecer mesmo. E o mesmo sucedeu, digamos assim, com João Batista, no seu testemunho bem claro a respeito de Cristo Jesus, preparando o povo para receber Jesus. Tem o texto de João capítulo 1, do verso 29 a 34, que podemos ler nas Escrituras, mas leio neste momento. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água.
E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. E na proclamação da palavra de Deus, na censura do pecado, até mesmo para o rei Herodes, depois vem a situação contrária de sofrimento, de dor na sua prisão e morte, mas profetas que levaram a mensagem à frente. Portanto, Elias não temeu nada e João Batista também não temeu. Fez o que tinha que fazer, falou o que tinha que falar a quem quer que fosse. Muito bem, portanto, o nosso assunto: João Batista, o Elias que havia de vir. Sem dúvida alguma, no terceiro parágrafo temos: Elias e João Batista são modelos de sucesso ministerial que nos inspiram a sermos cheios do Espírito Santo para obedecermos em tudo ao Senhor. Agora entendamos que a sorte final de cada um também pertence a Deus. Elias arrebatado para os céus e João Batista morto no cárcere. Atentemos a isso. Mas sucesso ministerial, foram fiéis até a morte, não temeram nada. E nós temos, por exemplo, num sucesso ministerial, que podemos também, além de Elias, além de João Batista, as palavras que encontramos em Atos capítulo 5, verso 29 a 32, quando os apóstolos puderam testificar. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus com a sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Palavra tão clara. E no contexto de hoje, assunto ministerial, quantos não pregam mais a palavra de Deus, mas a ordem recebida de autoridades religiosas, onde muitas instituições, em vez de pregar o evangelho, pregam normas que são próprias de homens, o que Jesus já alertava no passado em Mateus 15, por exemplo. Em vão me adoram, seguindo mandamentos que são de homens. Agora observe que os fiéis de Deus não querem saber o que as autoridades religiosas podem dizer sim ou não, mas o que Deus mandou, é isso que tem que ser falado e dito ao povo. Enquanto que muitos falavam o que era determinado pelos religiosos do judaísmo, tinham aqueles também que falavam o que Jezabel, por exemplo, mandava falar. Então são simplesmente profetas no meio do povo de Deus, e precisamos estar atentos, que hoje em dia está acontecendo muito isso, muitas instituições regendo a si mesmo e não deixando a palavra de Deus colocar a norma e a palavra para o povo. Isso que precisamos entender. Assim, dando sequência depois dessas primeiras palavras, vamos para o tópico que temos a seguir, que é o segundo: o arrependimento e a cura dos corações feridos. Malaquias capítulo 4, o verso 6 é o verso que temos como base para continuar. E a palavra do verso 6 diz: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Palavra tão clara, e que nós trouxemos hoje para considerar, dando destaque a este verso,
dentro do contexto da família hoje, e que na verdade é uma palavra de Deus para todas as famílias em todos os tempos. Mas vejamos um primeiro parágrafo nesse tópico 2, o arrependimento e a cura dos corações feridos. Do material de classe extraio este resumo: a descrição profética de um objetivo específico do ministério de João Batista, converter o coração dos pais aos filhos e os corações dos filhos aos pais, preparando o caminho do Messias e livrar a terra de ser ferida com grande maldição. Embora as Sagradas Escrituras não ofereçam um registro específico das mensagens de João Batista proferidas com o propósito de tratar as relações entre pais e filhos, podemos deduzir pela lógica como a sua mensagem alcançou este objetivo. O excesso de rigor por parte de pais hipócritas oprimia e feria os filhos, os quais por sua vez não se sujeitavam de bom grado aos seus pais. Ainda por parte dos pais, não havendo compromisso de servirem a Deus, repito essa expressão, ainda por parte dos pais, não havendo compromisso de servir a Deus, naturalmente davam mau testemunho, não ensinando a seus filhos o caminho de Deus. A restauração da relação entre pais e filhos torna-se uma realidade somente quando ambos reconhecem e arrependem-se de seus pecados. Corações arrependidos pedem perdão e perdoam para garantir a paz e a comunhão. Portanto, estejamos considerando isto. João Batista teve alguma pregação, algum ensino do relacionamento de pais e filhos? Não temos. Mas observemos o texto em Lucas capítulo 3, uma parte do diálogo entre João Batista e os que o ouviam. E a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Então observe que a cada classe ele trazia a resposta ao seu questionamento como uma orientação para cada um conforme a sua própria necessidade. E como aqui está um resumo de uma vida longa de pregação no deserto, podemos entender que houve algum momento que ele deve ter falado diretamente a respeito de relacionamento de pais e filhos. Só que, vamos dizer assim, o texto sagrado não traz tudo, porque não haveria livro que comportasse a expressão e registro de tudo que foi falado por um profeta ou outro profeta. Mas atenção, irmãos, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Um dos pontos principais é esse: os pais são responsáveis pela criação dos seus filhos. Vamos ver isso dentro do tempo antigo e baseado neste texto do verso 6 de Malaquias capítulo 4. Lá em Gênesis, no capítulo 18, verso 17, coloco aqui estes versos. Observo Deus falando a respeito de Abraão, e a expressão é essa: e disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação,
e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Qual é o nosso assunto mesmo? Converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma coisa que agradou a Deus, e vamos dizer assim, na linguagem nossa, humana, que Deus chegou a dizer e chamar Abraão de amigo, porque ao amigo se revelam os seus projetos, ao servo não, mas ao amigo se revela, uma expressão de Jesus. E Deus está falando aqui, não vou ocultar a Abraão, que como amigo merece, conceito de Deus, decisão de Deus, merece que eu fale com ele o que estou para fazer, porque ele ensinará seus filhos no caminho da justiça e do juízo, e para temerem ao Senhor Deus. Então observe, irmãos, pais têm compromisso de ensinar seus filhos, ponto final. Portanto, esse assunto de levar o filho para a escola dominical ou para a igreja e fazer compra no supermercado não está certo. Pai e mãe, prioridade, levarem e estarem com seus filhos ali, diante de Deus, e depois vão juntos também fazer o supermercado, pronto. Mas tem gente que fica aproveitando o tempo, põe um filho na igreja e vai embora. O filho olha assim, eu estou aqui, cadê o pai, cadê a mãe? Então não existe uma seriedade. Mas a palavra era, os pais ensinarem seus filhos. Observe isso. Eu já falei tanto disso, perdoe eu repetir mais uma vez. Quanta gente que não acorda o filho para os trabalhos do final de semana, porque diz, mas ele acordou cedo a semana inteira, agora deixa eu dormir um pouquinho. Ah, é? Para aprender as coisas do mundo, acorda o filho de madrugada e leva até. E acorda cedo também para dar o cafezinho para ele, preparar o lanche. Mas nas coisas de Deus, que são coisas eternas, não, agora deixa ele dormir, que está cansado. Então está cevando o filho para as coisas do mundo. Perdoe dizer assim, mas é a palavra, mostrando que precisa os pais estarem voltados para seus filhos no sentido da salvação de suas almas. É responsabilidade dos pais. Deus nos deu estas vidas que são chamados nossos filhos para nós cuidarmos para Ele, Deus, e não para o mundo. Então são coisas muito sérias. E me ocorre agora de citar a palavra de Deuteronômio, por exemplo. Lá em Deuteronômio, pela lei, está bem claro no capítulo 6, verso 4, expressão como essa: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. E segue a palavra. Então, se o israelita do tempo João Batista vivia disperso, estava faltoso para com Deus em relação aos seus filhos, e os filhos em desobediência a seus pais. Pronto, que desastre. E se pudéssemos ver também provérbios, né? Temos provérbios, muitas palavras que são justamente dessas, como uma que cito: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, aí pronto, vem toda a prosperidade e bênção para este filho. Mas cabe ao pai, ou estendendo aos pais, porque a mãe também tem a sua parcela de responsabilidade na formação dos filhos. Portanto, irmãos, a lição é bem clara neste assunto: responsabilidade de pais e filhos. Mas continuando um pouco mais e indo para um segundo parágrafo, podemos ter por certo que muitos pais se voltaram para seus filhos, bem como muitos filhos se voltaram para seus pais, como efeito da pregação de João Batista.
Mas no que esta obra de restauração afetou os judeus, no tocante à recepção do Messias, a resposta é simples. Visto que Jesus veio trazer a revelação do Senhor Deus como Pai, os jovens daquela geração não poderiam ter em mente o conceito de um pai hipócrita e carrasco, mas sim de um pai compassivo e misericordioso. O conceito de um mau pai aqui na terra poderia e pode e atrapalha o vislumbre do Pai Celestial como alguém bom e amoroso de fato. Portanto, o trabalho de João Batista de converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais foi fundamental para preparar o caminho do Senhor. Agora coloquemos para nós, ou para aqueles pais daquela época, eles eram modelo de um Pai Celestial, porque o homem foi colocado como modelo de Deus no casamento, no relacionamento com a esposa, como o Criador com a criatura, a humanidade, e na geração dos filhos, um Deus Pai gerando filhos e tendo todo o bom propósito para o bem deles. E os pais correspondiam a essa figura que deveriam estar representando diante de seus filhos? Aí está o questionamento. Agora, irmãos, vou colocar um ponto. Não é o nosso objetivo destacar isso, mas é importante e é também, digamos assim, relacionado, está bem dentro do assunto. Não é só familiar de um grupo de pessoas, pai, mãe, filhos, netos e etc. É no sentido também da grande família, nação de Deus, porque todos os israelitas deveriam ensinar aos seus filhos, e em particular os sacerdotes ensinar o povo. Os levitas já estavam distribuídos por ordem de Deus no meio da nação para ensinarem os israelitas. Então era uma grande família em que uns estavam envolvidos ou comprometidos de ensinar o povo, e havia isto. Aí o questionamento. Por isso que sempre se cita os nossos pais, no sentido genérico, de todos os anciãos, os ancestrais, que deveriam ser o modelo e exemplo. Será que naquela época estavam sendo? Portanto, o assunto também sai do nível de família comum, humana, na sua concepção, vamos dizer assim, de grupo pequeno, entrando num grande grupo de toda a nação de Israel. E aí lembro da palavra que Jesus disse a respeito dos fariseus: eles tinham a chave do reino dos céus e não entravam pela porta e não deixavam outros entrar. Eram pais no sentido de ensinadores, mestres, orientadores do povo, que tinham conhecimento, mas não aplicavam para si, para serem salvos, nem para colocar adequadamente a palavra do conhecimento para a salvação do povo. Portanto, eram cegos, outra expressão de Jesus, conduzindo cegos, e tinham que ser chamados a atenção mesmo. A missão de João Batista, todos nas suas responsabilidades e posições, correspondendo para o ensino para seus familiares e para a nação de um modo geral. Continuando o terceiro tópico, a mensagem de João Batista para as famílias contemporâneas. E hoje permanece, naturalmente permanece. E as colocações são um pouco diferenciadas, mas o assunto é o mesmo. E com a gravidade de que hoje Jesus ensina a pais para pais ensinarem a filhos, até que os filhos estejam aptos para ouvir a palavra de Deus, ou do próprio Deus, melhor dizendo. Assim, continuemos. Nesse tópico 3, destacamos a palavra de Paulo, quando escreveu em Efésios capítulo 6, os versos primeiros, que leio nesse momento: vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo.
honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Pronto, esta é a palavra firme desse nosso assunto agora na nossa vida contemporânea. Mas continuando dentro do nosso material de classe, num primeiro parágrafo, nesse tópico terceiro, a mensagem de João Batista para as famílias contemporâneas, podemos estar lendo: atualmente temos uma grande necessidade de mensagens focadas em trazer cura e restauração nos relacionamentos familiares. Embora vivamos em tempos diferentes daquele do profeta João Batista, os problemas causados pelo orgulho humano são praticamente os mesmos, especialmente em se tratando de conflitos familiares. Muitos filhos de cristãos desenvolveram uma verdadeira aversão ao cristianismo em função do orgulho e legalismo religioso praticado por seus pais. Nada é mais prejudicial para a construção da fé em crianças e jovens do que a ausência de verdadeira piedade por parte de pais que professam a fé em Jesus Cristo. Professam a fé, mas os filhos estão vendo se de fato vivem aquilo que usam como palavras de orientação, ou conforme tantos exemplos, citações que temos: papai na igreja é santo, mas em casa, ou palavras que não é bem do meio evangélico, mas vamos dizer assim: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não podemos ser assim. E Jesus alertou: cuidado com o fermento dos fariseus, ou pais fariseus, que às vezes falam a palavra de Deus e não vivem. E Jesus diz: cuidado, cuidado, filhos. Vamos colocar nessa linguagem: filhos, ouvi a seus pais quando ensinam a palavra, ainda que o seu exemplo não seja adequado, falando, mas não vivendo. E, portanto, os filhos têm que ter essa responsabilidade. É a palavra de Deus? É. Se o pai não está andando conforme ele está falando, entretanto, meu compromisso agora é com a palavra que eu ouvi da parte de Deus através do meu pai, porque a palavra continua sendo de Deus e não de um homem. Portanto, o assunto é sério, é muito sério. Assim, lembremos da palavra de Colossenses, capítulo 3, a partir do verso 18, que diz: vós mulheres estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. Vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Palavra claríssima que Paulo colocou ao escrever aos irmãos na cidade de Colossos. Assim, ainda indo em frente na nossa lição, a mensagem de João Batista para as famílias contemporâneas, num segundo parágrafo: a saúde nos relacionamentos familiares é restaurada, principalmente pela pregação comprometida com a fiel exposição das doutrinas bíblicas que glorificam a Deus e forjam um caráter santo. Existem muitos pais cristãos que precisam humildemente reconhecer os erros cometidos ao longo do processo educacional de seus filhos, bem como muitos filhos de cristãos que precisam humildemente reconhecer a rebelião e obstinação de seus corações, para que haja uma verdadeira restauração dos laços afetivos e da espiritualidade autêntica. Observe bem essas colocações. É compromisso de pais, há dever dos filhos, e pronto. Não podemos fugir dessas colocações da palavra.
E no terceiro parágrafo ainda colocamos: o amor é a essência do Evangelho de Jesus Cristo, e por essa razão é poderoso para nos reconciliar eternamente com o nosso Pai Celestial e curar nossos relacionamentos feridos. Portanto, aquele que é nascido de Deus não aborrece a seu semelhante. Nós temos os versos bíblicos que podíamos citar, mas me prendo a 1 João capítulo 4, versos 7 e versos seguintes. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, é amor. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, ou o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Observe bem isso. Agora eu questiono: e os divórcios? E as brigas em família? Está certo? Não está certo. Parece que João Batista precisa pregar de novo com essa mensagem, converter os pais aos filhos, os filhos aos pais e os cônjuges entre si, porque na verdade estão vivendo um tempo de desagregação da família, porque não estão tomando o princípio bíblico. Uma vez unidos pelo casamento, unidos até que tão somente a morte os separe, e os dois vivendo para a educação dos filhos, e todos, filhos e pais, caminharem para o céu. Mas se cada um procura o seu interesse particular ou seus deleites, bom, o amor ao mundo arruína tanto um como o outro, um cônjuge e o outro, tanto os pais como também os filhos. Portanto, o alerta é colocado: amar o próximo. Não existe alguém mais próximo de nós do que o esposo e esposa, ou pais e filhos. Portanto, estejamos atentos, que essa palavra é muito própria para hoje, com tantos divórcios, tanta desagregação de família e tanta rebeldia. Muito bem, assim podemos estar chegando ao final do nosso esboço, encerrando essa nossa lição de hoje, colocando mais umas palavras como finalizando, quando se diz: a árdua tarefa do profeta João Batista de converter os israelitas ao Senhor envolvia também o desafio de converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sua severa mensagem de arrependimento proporcionou cura e restauração a muitos relacionamentos familiares que se encontravam destruídos. Da mesma forma, nossa geração precisa ser confrontada no tocante às suas falhas no trato familiar, para que o Evangelho resplandeça com máxima intensidade no coração de pais e filhos. Nós não estendemos muito, porque podíamos colocar muitos outros textos, versos sobre este assunto, e no particular familiar, nós temos orientações com respeito ao relacionamento de cônjuges, o esposo para com a esposa para com o esposo, os filhos para com os pais, pais para com seus filhos, em Efésios, em Colossenses e outros textos diversos das Escrituras. Portanto, vamos estar atentos. Isso é muito necessário, nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, em que há um combate grande contra a família, porque a família está enfraquecida por disputas e contendas dentro da própria família, e compete ao pai, como sacerdote do lar, se dedicar mais na, harmonia do lar, no temor de Deus, no ensino da palavra.
Nós estivemos estudando este assunto, encerrando o livro de Malaquias. Nesses tópicos, João Batista, o Elias que havia de vir, o arrependimento e a cura dos corações feridos, pais e filhos, familiares, muitas vezes feridos uns com os outros, a mensagem de João Batista para as famílias contemporâneas, mesma coisa. Hoje, muitas famílias desagregadas porque falta palavra de Deus, temor de Deus. E o nosso textuário tão claro, tão convincente, ao colocar: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Muito clara esta palavra, estejamos atentos, e que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.